E aí, galera, tudo bem com vocês? Que delícia! Se vocês ainda estão aqui comigo, é sinal de que vocês não me cancelaram, não me excluíram, não me anularam da vida de vocês e a nossa conversa ainda vai continuar. Afinal das contas, estamos numa maratona semanal e nesta semana tratando de um tema muito importante intitulado Folhas Secas. Afinal, se ainda venta, não adianta varrer e estamos conversando muito sobre abuso, né? E lembrando que o principal é o autoabuso. Para você que ainda não me conhece, é a primeira vez que você está chegando aqui, meu nome é Roberto Nogueira e a minha assessora de imprensa é a Olivia Maria. Nós estamos sempre juntos para dar continuidade em qualquer assunto e de qualquer vertente. Essa minha filha, essa minha assessora sabe tudo mais que eu, até porque além de tudo, ela é um ser espiritual. Voltando ao nosso tema de ontem, e querendo dar uma complementada aí numa abordagem, eu quero só reforçar com vocês que eu não estou condenando você que opta, Roberto, é carnaval, quero meus filhos pra pular na pracinha vestido de borboleta, tudo certo, gente. Ninguém tá questionando as suas atitudes, ninguém tá questionando as suas decisões. Só estou lembrando vocês que existe um campo, e neste campo você opta por entrar ou não. E quando você entra, tudo que está nesse campo também vai interferir na sua energia. É sobre isso que nós estamos falando. É a mesma coisa você, de puro coração, ir assistir um jogo de futebol, num estádio. Antigamente, gente, eu sempre odiei muito futebol, confesso a vocês. Mas antigamente, quando uma mulher entrava no futebol, ela era altamente xingada por todo um grande coro do estádio. Vocês lembram disso? Era muito machista o negócio. Era horrível. Ainda considero machista porque sempre a mãe do juiz é a mais xingada num jogo, né? Hoje a gente vê cenas escabrosas de torcedores que chamam jogadores de macaco, a gente vê o preconceito impregnado, a gente vê as guerras que se formam pelos selvagens que formam também essas torcidas organizadas, enfim. Eu posso ter bom coração e assistir um jogo de futebol, mas eu me adentro desse imbróglio energético horrível, misturado com pessoas sanguinárias. Eu não quero fazer parte disso. Essa é a questão. A tua opção, a tua escolha. Eu não vou pegar um filho e vou levar no pancadão. Eu vou levar meu filho não para ver musical, vou para ver teatro, vou para ver um bom filme de cinema, vou para passar o dia no parque. É isso que eu tenho que fazer, né? Vou levar ele pro lixo energético? Não. Quando a gente faz com que tudo à nossa volta comece a ser excluído do lixo, a gente começa a limpar. Eu fico com muita pena, gente, porque imagina um pai que tem que ouvir o dia inteiro funk na cabeça do que o filho está ouvindo. Você imagina a vibração dessa casa, a energia da casa, ela é tão negativa, ela é tão ruim que não tem como haver harmonia, não há prosperidade. Ah, não, Roberto, mas meu filho, inclusive, ganha muito dinheiro com isso. Dinheiro não é tudo, meu querido. Não adianta um dinheiro aparentemente nobre, sendo que a tua energia é pobre, né? Sendo que a tua energia é miserável, vive no limo, vive na escuridão, né? Na má vibração. Quando a gente está num lugar, gente, onde as más vibrações estão condensadas, ali é um grande aglomerado de espíritos sem iluminação mesmo, sem evolução. É a escória espiritual, é o lixo, é o limo, é o nojo, é a escuridão ali. Você se lança ali se você quiser. A opção para o sucesso é sair desse lixo todo, é não partilhar de uma série de coisas. Quando eu falei ontem de política, eu não estou falando do político, mas é claro, uma pessoa que não quer partilhar de lixo, de escória, ela não vai se envolver com isso. Ela não vai brigar com a família inteira. Gente, quantas pessoas vocês acham da minha família que não falam comigo, que me detestam, porque eu não vou partilhar. Eu não partilho. Quantos amigos não, porque não são, né? Se fossem, estariam comigo. Quantas pessoas saíram do meu circuito porque ela se ofende de você não gostar de um bandido, de você não gostar de uma pessoa mau caráter, de você não gostar de gente que te engana. Quando eu falei do índio, né, sobre a questão do indígena, o indígena para mim é um sofrimento. Eu sofro de ver, por exemplo, uma criança soterrada na Síria, nessa situação que houve aí do terremoto da outra semana. Eu sofro, eu fico pensando no tanto de bicho que tá ali embaixo, agonizando. Eu fico pensando na mulher que deu à luz. Eu fico pensando sim no índio que está passando fome. Você acha que não? Você acha que eu não sofro com isso? Agora, também você acha que eu olho para uma Marina e acredito em tudo que ela fala sobre a Amazônia com um marido que é envolvido no tráfico de mogno? Quer dizer, o que a gente tem que acordar é para a realidade. Não se deixar enganar. Então não é defender com unhas e dentes
gente que mente. É isso que é a questão. Não é o político em si. É o aglomerado energético que a gente se livra. É que nem falar da linguística. Não estou falando tanto agora do todos, todas e todes. Cara, eu não vou mudar a minha linguagem. Primeiro porque isso já mostra o tamanho da ignorância que o povo tem com relação à sua língua. Porque o artigo a e o não define necessariamente o gênero de uma palavra. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa mudança linguística inteira atenderia 1,2% da população, prejudicaria a linguagem de sinais, prejudicaria a leitura labial para surdos, prejudicaria o braille para o cego, prejudicaria o dislexo, para favorecer 1,2% da população que não se entende com ela mesma. Porque você me desculpar, gente, o que muda isso na vida real da pessoa? Isso não muda a vida da pessoa, isso não define ela. O que define ela é o caráter, é o andamento das coisas, é como ela se posiciona, é como ela se coloca para o bem. Agora, quando ela só ela quer autoprivilégio, porque isso é um autoprivilégio, ela prejudica tantas outras pessoas, então é nesse sentido. Não adianta eu privilegiar um grupo esquecendo o outro grupo. Não estou fazendo nenhuma apologia a ninguém, não. Cada um tem as suas escolhas. A única coisa que eu quero dizer é que quando a gente faz uma escolha, a gente tem que entender em que parte desse grupo nós estamos, o que vai nos favorecer e o que de acordo com a minha decisão pode prejudicar alguém. E se eu sou uma pessoa de amor, eu não vou querer prejudicar ninguém, eu quero me incluir. A inclusão, gente, não é excluindo pessoas, é nesse ponto que eu tô. Como é que, vou pegar esse exemplo da linguística, como é que para eu incluir uma linguagem que favoreça uma vaidade de um grupo pequeno, tá certo? Comparado aos demais, eu vou aceitar prejudicar milhões de cegos, milhões de surdos. Então tá errado. Então essa inteligência que eu gostaria que a gente conseguisse alinhar, eu gostaria que nós alinhássemos esse entendimento de que nós somos apenas alavancas para o sucesso. Eu posso dar toda a minha contribuição para o sucesso do todo. Eu não preciso privilegiar sucessos particulares. Se você, volta a dizer, se você chegar na minha casa e ligar um funk, você vai comer a caixa de som sem ketchup. E eu sinto muito. Eu não sou obrigado a partilhar com você de um lixo energético. Tá certo? Eu não vou me envolver com isso. Então, não estou aqui, deixo bem claro, não estou contra nenhum grupo. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não tenho nada a ver com as decisões que as pessoas têm sobre elas. A única coisa que eu entendo é que para toda e qualquer decisão, eu tenho que partilhar do todo para o bem. De que parcela eu quero participar. Então eu não vou realmente, gente, me expor a um jogo de futebol. Não vou, porque eu não vou partilhar com aquela gangue. Um monte de pai de família misturado a um monte de marginal. Eu não vou. Eu não vou, num carnaval, me infiltrar naquela energia limosa. Eu não vou. Eu não vou deixar você pôr uma música nojenta na minha casa para vibrar tudo e murchar minhas plantas. Eu não vou. Eu não vou me cercar. Ah, você faz mal pro cachorro. Eu detesto cachorro, joguei um cachorro pelo carro. Você não entra na minha casa, mas nem a pau. Não quero você no meu circuito. Porque você faria isso com um ser humano. A gente vê quantas pessoas, gente, do mal, e é nesse tema que a gente vai abordar hoje, que é o narcisismo, né? O patológico narcísico, né? Quando a gente fala de uma falência de caráter, quando a gente está falando de um grupo que não tem luz alguma e que nos cercam. As pessoas narcísicas que sofrem transtorno de narciso são as pessoas, uma das que eu particularmente acho uma das mais perigosas e mais presentes, até porque com esse envolvimento da internet, onde todo mundo se tornou descartável, a gente tem exercitado um narcisismo meio que obscuro, meio que discreto na minha visão. No meu entendimento terapêutico, além de muitas pessoas nascerem com esse transtorno, muita gente está desenvolvendo esta habilidade e não está percebendo, porque ela está cegada pelo todo. Ela é meio que manada mesmo, em todos os sentidos. Ela vai onde a banda toca, ela vai onde todo mundo vai, ela partilha do que todo mundo tá dizendo, ela não consegue sair da caixa e ficar olhando a cena do lado de fora. É nesse sentido. Então, vamos pensar aí, vou pegar uns exemplos, deixa eu pensar num exemplo prático para vocês entenderem. Recentemente acabou uma novela uma novela da Sete, que tinha lá os caras que faziam
como é que chama? Dublê, né? Lá tinha um bailarino que foi até processado no final e que ele passou a novela inteira transtornando pessoas. Aquilo lá, aquele comportamento é um exemplo claro de uma pessoa que sofre de um transtorno narcísico, né? Novela atual, Moretti, por exemplo, é uma pessoa de transtorno narcísico, né? Patológico. Ari, né, dessa novela atual, também uma pessoa com um transtorno muito grave, patológico. Susana Richthofen, uma pessoa que vocês conhecem e que também sofre de um transtorno como esse. Você vê a que ponto chega? Um João, aquele lá que dizia que era de Deus, que é puro demônio, pois é. E quantas vezes você vê pessoas defendendo essa galera? São chamadas macacos voadores. Isso, gente, para quem não é da psicologia, para quem não é da terapia, sugiro pesquise aí, tá? Que assim a gente encurta um pouco os vídeos, mas pesquisa aí o que são macacos voadores para pessoas com transtorno de narciso. Você vai entender do que eu tô falando, tá? Às vezes eu fico até triste de ver que os macacos voadores são escravos tão complicados de lidar, talvez às vezes até mais do que o narcisista em si. As pessoas que têm transtorno de narciso, gente, elas têm uma tendência à frieza. É considerado pela psicologia, inclusive, como pessoas que, como a psicanálise, por exemplo, né, como linhas terapêuticas também, Theta Healing, outras linhas também entendem muito bem sobre isso e dizem, né, já serem espíritos da treva, né? São pessoas que nascem já da treva, são pessoas de má energia espiritual e que estão ali exatamente para formatar o seu exército e tirar todo mundo da luz. É um público muito difícil. Você convive com isso. Todos nós convivemos, encontramos com algum narcisista ao longo da nossa vida e que muitas vezes danos das suas relações íntimas e pessoais estão ligadas a esse perfil de relação. Porque o narcisista, gente, ele te enche de amor. No primeiro momento, ele é um bombardeio de amor, ele te seduz. Na verdade, o narcisista, ele só se aproxima das pessoas para fazê-las vítimas. Ele precisa disso. Imaginem vocês, vou figurar para vocês, né? Imagina um morcego que precisa do teu sangue para sobreviver, né? Um Drácula. Pois é assim um narcisista. Ele finge demência, ele finge bondade, ele finge espiritualidade, ele responde tudo do jeito que você quer. Então, antes de você ser vítima de um narcisista, ele já pesquisou sobre sua vida, ele já sabe como você se comporta, ele já sabe qual é o seu padrão moral, qual é o seu padrão ético, ele já sabe qual é as suas expectativas humanas, as suas expectativas de vida, ele conhece mais sobre você muitas vezes do que você mesmo. E ele se aposta dessas informações e ele se apresenta para você dentro deste padrão. Então, tudo aquilo que você admira na sociedade, ele representa. Tudo que você admira no ser humano, ele representa. Tudo que você admira como ética social, ele apresenta. Tudo que você espera de uma pessoa, ele apresenta. Ele vai se mostrando para você, ele te seduz. E ele te seduz na relação amorosa, na relação social, na relação profissional. Ele está por perto, gente. Sempre vai ter um narcisista por perto, tá? As pessoas narcísicas, elas te seduzem a tal modo que ela te escraviza emocionalmente e você fica uma vítima emocional. Por que tem muita gente que não consegue sair de alguns casamentos, que são tenebrosos para a energia dela? Porque tem muita gente que ainda se mata por causa de alguns relacionamentos e quando você vai vasculhar, o relacionamento dela era narcísico, ela não deu conta, ela não dá conta. Porque tem gente que se tranca dentro do quarto e fica por muito tempo. Porque tem gente que você namorou lá no passado, que você não consegue desvencilhar nas suas emoções, ela tá sempre de volta porque a energia narcísica, ela impregna, ela entra na tua alma e ela cria uma tortura. Ela é uma energia que se mantém muito viva, muito presente e vai ser sempre lembrada. De vez em quando ela vai reaparecer quando você, vítima, interessar novamente. Por quê? Quando você, vítima, não interessa mais, ela já engata em outra vítima. E ela faz você se sentir a pessoa mais
tenebrosa desta terra. Ela te humilha a ponto de você perder completamente a tua autoestima, teu autovalor, teus valores morais ficam questionáveis, tua posição. Ela te cerca de mentiras e ela acaba com a sua imagem, porque nenhum narcisista sai por baixo de nenhuma história. Todo narcisista ele sai por cima. Então o que, que ele faz? Como ele te conhece muito bem, ele sabe o teu circuito, ele sabe qual é o teu meio, ele começa a te abduzir para isso. Normalmente relações comuns com narcisistas, ele te afasta inclusive da tua família, ele começa a pôr defeito na tia, na mãe, no pai, nos irmãos, ele começa a te afastar, te isolar, ele vai te isolando, porque se você estiver isolado, você não terá defesa quando ele se manifestar contra você. Quando você estiver isolado, que você começar a ficar deprimido, quando ele começar a te humilhar, te fazer esperar, te colocar, te mostrar que você não está em plano algum da vida dele, e ele vai te alimentando. E quando você cai muito, e quando você vai cobrar, ele vem com um bombardeio novo de amor para você. E tenta te mostrar que você que está errada, que ele só age daquele jeito por sua culpa, que ele também sofre porque você não entrega o que está esperado, que você não enxerga o que você está fazendo contra ele, que você não percebe o mal que você faz, e ele vai te alimentando, né, com isso, e ele vai cada vez te adoecendo mais. Só que lembre-se, socialmente você não tem mais amigos, você não tem mais parentes, você não tem mais ninguém por perto, porque ele já te isolou e fez com que ninguém mais tivesse essa referência. Porque quando ele quiser se libertar de você e te descartar pro lixo, ele vai poder gritar para todo mundo: essa louca, esse doido, esse isso, esse aquilo. Ele não faria para quem é que vai acreditar em você? Ninguém, porque quando você vai falar, você está tão transtornado já, emocionalmente tão abalado, você já está tão doente com tudo isso, que você não consegue mais autodefesa. E a sua imagem vai ser danificada. É assim que muita gente perde emprego, dentro de trabalho, dentro de instituições, é muitas vezes assim que você fica manchado dentro de uma relação familiar, muitas vezes nessa parte que você perde alguns dos seus amigos muito importantes da sua vida, porque algum narcisista construiu uma imagem de você que não é a verdadeira, mas é a que ele consegue contar, e ele tem um poder tão gigantesco, que eu até creio ser muito mais espiritual, de envolver as pessoas nessa história, que você perde toda e qualquer razão de defesa. É muito triste, porque eu tenho tratado, inclusive, de muitas pessoas nessa situação, porque a gente precisa limpar essa energia em nós, né? Você que passa por isso, saiba, você não é culpado por ter atraído este mau espírito para o teu lado. Você não é culpado por ter se envolvido integralmente com essa pessoa, porque você deu o seu melhor para alguém que não tem nada dentro dela. As pessoas que sofrem com narcisismo, elas são completamente vazias de emoção. Elas são da escuridão, elas não têm brilho, elas são um poço de inveja. São pessoas que, quando a pessoa inveja muito o que a outra tem, gente, já pode começar a desconfiar, liga tuas antenas. As pessoas narcisistas, elas invejam tudo que você tem, principalmente o que você é, porque ela não tem nenhuma possibilidade, isso já é científico, tá? Não existe possibilidade dela ser algo representativo. Ela, para ser representativa, ela tem que ter derrubado muita gente, ela tem que ter matado muitas pessoas, ela tem que ter destruído muitas almas, ela vai tirando as pessoas do caminho. E aí ela tem o grande destaque, mas a máscara, quando começa a cair, ela destrói toda a estrutura da onde ela está, porque ela já vasculhou com antecedência uma nova vítima. Então, se, digamos, o teu funcionário te danificou aí como gerência dele, é porque ele já tem outro gerente para ele perseguir. Se a tua namorada destruiu o seu ser, pode ter certeza que quando acaba o teu relacionamento ela já tem outra vítima. O mesmo no inverso, tá, gente? Não tô pondo gênero, não. Isso acontece em todos os meios, em todas as relações, em todas as classes sociais. E acreditem, as pessoas de Narciso são as pessoas que mais, muitas vezes, crescem do nosso lado, porque ela tem um empenho em dar certo, porque ela precisa, ela é uma pessoa que se baseia nessa estrutura do que é mostrável, porque quando ela mostra sucesso, ela é valorizada, porque ela em si não tem valor algum, ela sabe disso, ela sabe o brilho que habita nela. As pessoas narcisistas são tão criminosas e tão perigosas que qual é o melhor lugar do mundo para ela se esconder? Dentro das igrejas. Muitas vezes, gente, dentro de igrejas você convive com esse perfil
e não sabe. Sabe por quê? Porque dentro da igreja é o lugar que vai deixá-la mais neutralizada. Ela vai passar mais despercebida. E acreditem no que eu estou dizendo, muitas vezes ela está à frente, dirigindo esses grupos religiosos. Por quê? Porque é a condução dela que vai cercando esse rebanho que vai sair da luz. Porque o único objetivo do narcisista é acabar com a sua luz, tirar você dela. Ela tem que te destruir emocionalmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Ela é uma aproximação do mal na sua vida. E acreditem no que eu estou dizendo, muitas pessoas estão atravessando essa falida fase difícil com pessoas dos seus meios. Às vezes são pais que têm a sua ruína de vida por conta de filhos narcisistas, filhos que têm seus pais narcisistas e a vida dele é uma angústia, uma depressão, um desespero que ele não tem explicação, mas ele é fruto de narcisismo. Relações amorosas são as mais perigosas porque você leva para dentro do teu leito e essa pessoa vai te isolar e vai te escravizar emocionalmente e vai adoecer. Precisa tratar, precisa curar, precisa entender. E acreditem, vítimas de narcisistas não acreditam nem no que eu estou dizendo para vocês, porque ela está tão hipnoticamente envolvida que ela não consegue olhar do lado. Quando ela se dá conta, e se você foi vítima de narcisista, pode me relatar aqui embaixo que eu vou gostar muito de ouvir a tua história e não se importe em partilhá-la, porque você ajuda muita gente em defesa, muita gente que está passando por isso e não percebe, mas você pode confirmar aí. Todo mundo, quando desperta por narcisista, ela passa por um longo período de recuperação. Ela precisa sim de tratamento, ela precisa de terapia, ela precisa de limpeza energética, ela precisa de reprogramação mental, ela precisa de repaginação do seu ser por completo, porque o narcisista conseguiu diluir, destruir tudo de melhor que existir dentro de você, porque a única serventia dele é a destruição. Ah, Roberto, então ele me destruiu para absorver tudo isso de mim e ficar melhor? Não. Ele nunca será nada. Ele nunca será luz. Nunca. Ele vai morrer na treva, tá, gente? Isso é fadado. Ah, não, Roberto, você não está sendo um bom crente, então Deus não vai aparecer na vida. Não. Tem alma, gente, que não pertence a Deus. Narcisistas não pertencem a Deus. Eles não pertencem. Ele já é da treva, ele nasceu para a treva. Ele é da treva. Ele não vai chegar. Não vou duvidar, é lógico, do meu Deus, que o meu Deus é capaz de fazer qualquer transformação. Mas os narcisistas, aos meus olhos humanos, por mais espiritualizados que eu tente ser, tenha consciência de que o narcisista nunca evolui, nunca. A vida dele é assim, gente, um puta sucesso. Amanhã ele aparece na sua frente com um carro inacreditável, uma namorada nova lindona, morando num apartamento de luxo. Dali um ano você vai ver ele não teve nada, ele perdeu tudo da noite pro dia e vai culpar alguém. Aí ele volta tudo de novo. Aí ele reconstrói um monte de coisa, sugando, destruindo de pessoas. Ele aglutinou tudo aquilo e ele perde de novo. Ele não é uma energia de continuidade progressiva, ele é uma energia de continuidade regressiva. Se você tem contato com uma pessoa com esse tipo de transtorno, você tem que entender que a primeira coisa é distância absoluta, anulação absoluta, estar pronto para tudo que ela for fazer contra a tua moral, contra a tua apresentação pessoal, porque ela vai fazer, ela vai tentar te destruir, é a única forma que ela tem de sobressair, e você não teve culpa. Você não merece o que você está passando. Você não merece estar escravo disso. E acredite, por mais que muitas crenças religiosas te contem sobre um Deus punitivo, por todos os erros que você acreditar em virtude desta relação que você tenha cometido, lembre-se que nós servimos a um Deus compassivo e ele sabe quais são as manipulações que o mal exerce sobre a gente e quando a nossa alma se enfraquece e acaba ficando escravizada e acorrentada. Acredite também que o único que tem poder para resolver a sua vida plena é a divindade de Deus. Será o nosso Criador. Por isso que muito do que eu uso em particular para tratar pessoas e relacionamentos desta forma, sem dúvida eu vou usando a parte do healer, porque os tetas nos conectam às divindades de Deus e traz de Deus essa luz para a limpeza de tudo que está no nosso campo emocional.
Porque as emoções, gente, elas criam distúrbios muito sérios. Então, a receita é: abra teu olho, veja com quem você está se relacionando. Se a pessoa te faz algum ataque moral, silencioso, se ela te culpa por tudo, se ela está o tempo inteiro mostrando seus defeitos, mas ela era diferente porque ela falava tanto da sua beleza, do seu amor. O sexo, inclusive, para esse perfil é muito falho, porque ele não tem entrega, não existe amor, não existe nenhum tipo de aproximação com a tua intimidade que não seja sugar a sua luz e a sua bondade. Ele tem que destruir, gente, deixe isso claro. Ele tem que destruir o que é ético, o que é moral, o que é inquestionável, né, positivo na sua vida, porque a sua vida tem que ser uma grandiosa falência como é a vida dele. Por isso que eu estou dizendo desde ontem para vocês, o cuidado que a gente tem que ter é esse imbróglio onde a gente se mete. Quando a gente começa a escolher o meio em que a gente vai estar, fica menos difícil identificar situações e sair delas, porque a gente está se fortalecendo. Lembra da lanterna? Deus vai lá, acha a gente na escuridão, uma lanterna e puf, pega a gente no momento adequado, no momento certo, no momento que é dele. Pois é, gente. É assim que a gente tem que fazer, porque o narcisista, por exemplo, ele é manipulador. Ele é estrategista. Se você não é uma pessoa estrategista, manipuladora, de certa forma ingênua, um pouco mais, sabe, o cara que só quer praticar o bem, eu digo o cara, mas é o cara, o cara, o que você quiser. A pessoa que só quer praticar o bem, a pessoa que é ligada à luz. Quanto mais iluminado você for, mais atrativo para um narcisista, tá, gente? Mais atrativo você é. Veja o Ari, por exemplo, as ambições que se tem. Veja o Moretti, a frieza na lida com as relações e tudo sai da frente. O importante sou eu, mas ele nunca está feliz. Ele nunca tem uma emoção feliz. Ele nunca tem uma alma alegre. Isso é um exemplo, tá, gente? Um exemplo muito pequeno. Olha o deboche de uma Richthofen, né? Virou pastora, lembra quando ela virou pastora? Dentro ainda do presídio? Exatamente por quê? Porque ela tem esse perfil narcisista e vai se mostrar através da espiritualidade. Eu me corrigi, agora eu sou luz, né? Não acredite nisso. Uma flor de lis, não acredite nisso, né, gente? Tantos exemplos a gente tem no dia a dia, né? O João de Deus, ele nunca foi da luz, né? Mas você vê o poder de enganar pessoas. E se você conversar com quem convivia com ele, que são os macacos voadores, você vai ver que eles vão defender com unhas e dentes. Então, gente, a nossa proteção está em se autoconhecer. Quanto mais vou refletir, vou reforçar e vou continuar afirmando para você, reflita também. Quanto mais próximo do Criador, mais certo você estará da direção. Menos ataques você vai sofrer. E muito mais felicidade real você vai conseguir sentir. Então, continuemos essa conversa. Amanhã tem mais. E eu tenho certeza, gente, tudo ficará bem. E você, que sofreu com o narcisista de alguma forma, acredite. O que não estiver bem, ainda ficará. A cura, ela vai existir. Estou pronto para falar com você no particular, estou pronto para falar com você sobre esse tema, estou pronto para tratar de você. Se quiser mais informações, me liga, me manda uma mensagem, a gente faz nossas consultas online, não importa de onde você é, né? Mas pense nas tuas relações, nos teus namoros anteriores. Imagina uma pessoa que se relacionou com uma pessoa narcisista, a dificuldade que ela tem para um novo amor, a dificuldade que ela tem de entender que ela precisa curar coisas que estão lá no passado porque foram diluídas, destruídas, para que ela tenha uma nova sequência firme, fiel, sólida, feliz, ela precisa curar, porque ficaram fragilidades dentro dela, ficaram sensações de sentimentos que foram gerados de incompetência, de imprudência, de incapacidade, de beleza, de inteligência real, né, cognitiva, enfim, tanto foi destruído e você não sabe por quê. Às vezes você foi trocada por uma outra pessoa, da noite pro dia você não sabe por quê. Mas eu te conto, o narcisista ele tem um poder grave de te destruir e te colocar a substituição na sua cara só para ver que ele é melhor que você. E ele não é. Ele é uma alma já derrotada. Por pena, é isso. Esta é a verdade. Um beijo. Amanhã tem mais. Eu espero que a gente esteja
se adorando, se amando nestas conversas diárias.